Mary Bell, uma criança de apenas 10 anos, se tornou uma das criminosas mais notórias do Reino Unido após cometer 2 assassinatos brutais em 1968. Nascida em um ambiente de abuso e negligência, Mary foi vítima de uma infância marcada pela violência e pela falta de afeto, fatores que muitos especialistas acreditam ter influenciado suas ações posteriores. O caso chocou o país e gerou um intenso debate sobre as causas de comportamentos violentos em crianças, além de levantar questões sobre a responsabilidade de figuras parentais e a capacidade de uma criança de entender as consequências de suas ações. Mary Bell, em sua juventude, foi responsável pela morte de 2 meninos, e sua história está envolta em mistério, crueldade e circunstâncias traumáticas que, segundo muitos, podem explicar sua psicopatia infantil. Ao longo dos anos, o caso de Mary Bell foi acompanhado de perto, tanto por estudiosos da criminologia quanto pelo público em geral, devido à complexidade psicológica envolvida. O trauma e a falta de amor assombraram a vida de Mary Flora Bell, desde seu nascimento em Newcastle, na Inglaterra, em 26 de maio de 1957. Sua mãe, Beth McCricket, aos 17 anos, gritou para que os médicos tirassem Bell de sua frente logo que ela saiu de seu ventre. A partir desse momento, ela tentou se desfazer da filha de todas as maneiras possíveis, tentando doá-la para estranhos na rua, para amigos, vizinhos e parentes. Sem amor nenhum pela filha, Beth chegou a ponto de oferecer dinheiro para que ficassem com ela. Sem sucesso em se livrar de Bell, a jovem tentou matá-la em vários momentos. Ela fez isso 4 vezes, sendo que em 3 dessas tentativas, a irmã mais velha de Beth se mostrou disponível para adotar a pequena Bell, pelo menos até que Beth terminasse a escola. No entanto, a jovem não aceitou, porque a perturbava o fato de que sua filha fosse bem cuidada e feliz. Naquela época, Beth era uma garota de programa que chegou a se casar com um traficante de drogas. Estima-se que pelo menos dos 4 aos 8 anos de idade, Bell foi oferecida aos clientes da mãe para eles abusarem. A jovem cobrava uma quantia maior para que os homens fizessem o que bem entendessem com o corpo da filha. Além disso, Bell frequentemente se envolvia em acidentes, como cair de uma janela e ter uma overdose de comprimidos para dormir. Em um livro chamado Por que as Crianças Matam? A história de Mary Bell, ela relatou para a autora Gita Sereni, que só se lembra de cenas confusas do que acontecia no quarto, com homens pelados, chicotes que a mãe usava e vendas. Esses fatores foram essenciais para moldar a personalidade de Bell. Seu padrasto, Billy, era a única pessoa com quem a garota se dava bem, apesar de ele oprimi-la psicologicamente e enchê-la com discursos antigovernamentais, alegando que a polícia e os professores eram inimigos, dos quais ela deveria se manter longe. Foi com Billy que Bell aprendeu que a pior coisa que poderia fazer era matar um policial e, como o homem já tinha sido preso uma vez, ela achava isso incrível. O processo de hostilização dos professores e das autoridades foi praticamente imediato. Bell acreditava que, agindo assim, ela teria o mínimo de admiração de seu padrasto. Aos 10 anos de idade, a garota havia se tornado uma pessoa retraída, descrita como cínica e manipuladora, e parecia sempre estar à beira de qualquer ato de violência. Na manhã de sábado de 25 de maio de 1968, o pequeno Martin Brown, de apenas 4 anos, colocou sua capa de chuva e se despediu de sua mãe para ir brincar. Aproximadamente 13h30 da tarde, ele foi encontrado sem vida por 3 garotos que procuravam lenha no quarto dos fundos de uma casa abandonada. Brown estava de barriga para cima e a sua boca ensanguentada. A autópsia do cadáver não revelou nenhuma fratura nem violência. Os frascos de comprimidos encontrados no local fizeram a polícia concluir que a morte do menino tinha sido um acidente. Alguns dias depois, Mary Bell apareceu na porta da família Brown, dizendo que queria ver Martin. A mãe do menino explicou a ela que ele havia falecido, mas Bell
de maneira sádica, disse que já sabia e que estava ali para ver o corpo dele no caixão. A mulher fechou a porta na cara dela. Em 31 de julho de 1968, Brian Howe, de apenas 3 anos, foi encontrado largado em um terreno baldio na região de Scottswood. Foram encontrados marcas muito discretas de mãos ao redor do pescoço dele e alguns ferimentos que pareciam ter sido feitos com objetos afiados, inclusive as letras N e M em seu abdômen. Um dos investigadores da polícia alegou que não parecia se tratar de um assassinato, mas sim de uma brincadeira de criança que parecia ter dado errado. Norma Bell, de 13 anos, era a melhor amiga de Mary Bell. E, apesar de compartilharem o mesmo sobrenome e tipo de vida quebrada, recheada de muita dor e ódio, elas não eram parentes, apenas sócias de muita revolta. Pouco depois da morte de Howe, as duas invadiram uma creche e a vandalizaram com bilhetes assumindo a responsabilidade pela morte de Martin Brown e Brian Howe. No entanto, a polícia acreditou que não passava de uma brincadeira mórbida e insensível. Mesmo depois que a escola instalou um sistema de alarme, as garotas continuaram invadindo. Em face a esse tipo de comportamento, elas foram interrogadas pela polícia. Ambas agiram de maneira estranha, porém Norma se mostrou mais animada, ao contrário de Mary, que era apática. Após ser vista gargalhando na missão de 7º dia de Howe e ser convocada para mais depoimentos, ela cometeu o erro de dizer que viu o agressor da vítima e que ele carregava uma tesoura. A polícia não havia revelado as marcas feitas com algo afiado, encontradas no corpo de Howe. As duas foram a júri popular. Mary Bell, vestida mal e sem apoio nenhum da família, foi constantemente referida como nascida do mal pela promotoria e que tinha prazer em matar. Por outro lado, Norma Bell, com apoio do advogado, foi vestida com roupas vibrantes e instruída a chorar muito para demonstrar arrependimento, assim como sua família, que lhe dava todo o suporte. Eles falavam com a imprensa e se desculpavam o máximo que podiam, enquanto a família de Mary Bell os evitava. O caso foi infectado pela mídia e pela pressão da opinião pública, que caçou Mary Bell como uma bruxa. O resultado veio em 17 de dezembro de 1968, com a absolvição de Norma Bell e a condenação de Mary Bell a 12 anos por homicídio culposo, partindo do princípio de que ela tinha sintomas clássicos de psicopatia. Ninguém se deu ao trabalho de fazer uma avaliação psicológica em Norma. Mary terminou sua pena em 1980, aos 23 anos, e voltou para a vida em sociedade sem nunca ter mostrado o seu rosto, apesar da perseguição midiática. Ela mudou de nome e foi protegida pela Lei Mary Bell, criada para preservar a identidade de crianças que cometeram crimes. O mais intrigante é que Mary, que foi vítima das piores imundícies do ser humano durante toda a sua infância, tendo só a violência como referência, foi considerada como perigosa e assassina, enquanto poucos se importaram com o lado de Norma Bell, que arquitetou e participou dos crimes. Talvez, no final das contas, o caso de Mary Bell responda por si só a pergunta: as pessoas nascem más ou a maldade é lançada sobre elas após seu nascimento?